Bom dia, sejam bem-vindos ao Manhã na Palavra. Vamos fazer o nosso devocional. Você que for chegando aí, vai apertando o coraçãozinho, chama mais pessoas. Eu vou mandar os convites para que nós possamos chamar o pessoal para vir aqui compartilhar esse momento conosco. E nós já vamos iniciando. Você que gosta de ler a Bíblia, nós vamos ler Salmos 41 hoje. Bom dia, Nilva. Bom dia, Rô. Quando puder chamar, me avisa, por favor. Vamos fazer aqui o nosso devocional. O nosso devocional hoje chama Auxílio. Já vou chamar já, tá? Só um minuto. Paz, Marise, bom dia. Paz do Senhor. Salmos 41, do verso 1 ao 3. Bom dia! Bom dia, tudo bem? Tudo e você? Tudo bem, graças a Deus. Amém. Bom dia a todos que estão aqui conosco. Sejam todos bem-vindos na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém. Já mandou o convite? Já mandei. Já Então mandei vamos antes lá, de entrar aqui. Já mandei. Vamos começar, né? Ok, vamos lá. Dê para nós, por favor, dos Salmos Leio. 41, do verso 1 ao 3. Sim, eu tenho duas versões aqui de Bíblia, mas eu gostei mais dessa daqui. Vamos lá. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra. E tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu o restaurarás na sua cama de doença. Diz eu, Senhor, tem piedade de mim, sara a minha alma, porque eu pequei contra ti. Amém? Amém. A sua versão é bem parecida com a minha. Tinha uma outra aqui, mas eu gostei dessa bem-aventurado, né? A minha outra versão, no primeiro versículo, dizia assim: Como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Ó, Senhor o livra em tempos de adversidade. Mas eu gostei mais do bem-aventurado. amém. Amém. Bom, vou lendo o devocional, vou apertando o coraçãozinho aí para a gente alcançar mais pessoas, tá bom? Isso. Vamos lá. O devocional chama Auxílio e é um textão. Deus cuida de mim. É muito bom saber que Deus conhece as nossas necessidades e quer nos ajudar. Isso nos conforta e anima, pois todos estamos sujeitos às dificuldades, perseguições ou doenças e precisamos ser tratados com carinho. Porém, Ele também deseja ajudar outros por nosso intermédio. No texto de hoje, fica claro que aqueles que se importam com os pobres são felizes. No verso 3, uma versão bíblica diz: O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença, tu lhe afofas a cama. Que bela figura a da cama fofa! É
É ótimo contar com o cuidado do Senhor, mas não esqueçamos que também devemos preocupar-nos e cuidar daqueles em que suas necessidades estão próximos de nós. Percebi recentemente que, andando de carro, o que sempre fiz, pouco vi as pessoas no caminho, e muito menos reconhecia se eram carentes ou não. Agora estou passando um tempo sem carro e ando a pé ou de ônibus. Como mudou a minha percepção do que há ao redor e das pessoas que estão na mesma condição que eu, a pé, paradas num ponto de ônibus ou sentadas num banco do jardim público, vejo não somente contentamento, mas muita miséria, dor e abandono. Temos o dever de fazer alguma coisa por elas. Os cristãos têm um grande privilégio, sabem em quem encontrar socorro. Quem não vive com Deus e passa necessidade precisa dos cristãos. São estes que vão anunciar que o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que afirmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Além disso, podem e devem ajudar de forma prática na melhoria das condições de vida. Como é bom saber que o Senhor olha para nós com ternura, dispondo-se a ajudar os que confiam nele. Porém, não podemos nos acomodar e esquecer a grande tarefa de estender a mão àqueles que precisam de Deus, e também da comida, dinheiro e educação. Por meio de seus filhos, Deus demonstra seu amor e cuidado aos menos favorecidos. Amém. 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 Bom, sejam bem-vindos, seja bem-vindo amanhã na palavra. Né? Bom, sabe Você que veio na minha... Estava lendo aí, eu aqui anotando. Vamos embora. Sabe o que veio na minha memória aqui? Que tem uma parte da palavra que fala assim que nós devemos cuidar, né? Em outras palavras, claro, nós devemos cuidar da parte espiritual, mas nós devemos suprir as necessidades. Bom dia, Marçal, tudo bem? Seja bem-vindo. Não adianta você só pregar o evangelho, né? E quando a gente usa a pronúncia só, nesse caso é só. Porque, por exemplo, se você vai até um morador de rua e você leva a palavra de Deus para ele, é claro que ele vai receber. Porém, ele tem fome, ele tem sede, ele tem necessidade de roupa, né? No frio, ele tem necessidade de um agasalho, de uma coberta, né? Então, não adianta, muitas vezes, as pessoas, né? E aí eu acredito que muitos se englobam, né? Sem julgamento, mas é um contexto geral. Amém. Nós, muitas vezes, nos esforçamos no pregar a palavra, mas nós esquecemos do suprir a necessidade, né? Então, é necessário que o Senhor traga essas palavras para que nós possamos lembrar de que tudo na vida precisa ter equilíbrio. Então, não adianta o só pregar a palavra. Não adianta o só falar que Deus é bom. Você precisa pregar e anunciar as boas de Cristo e suprir as necessidades. Ah, Andressa, mas eu não tenho condições de suprir as necessidades. Ok. Nós exemplificamos aqui vestimenta, alimento, agasalho, mas também existem necessidades emocionais. Então, por exemplo, tudo bem que nós temos a questão da pandemia e tal, mas um abraço, um estar perto, um sentar do lado para conversar, sabe? Um olhar nos olhos, né? Muitas vezes a gente vai conversar com as pessoas hoje estão tão focadas, tão ligadas no celular, né? E as pessoas com quem você tiver liberdade e as que você não tiver, você procure cultivar a liberdade de expressão para que você possa dizer, viu, eu estou aqui agora
Me dá um pouquinho de atenção, sai do celular um pouquinho, vamos conversar e ter aquela conversa, sabe, olho no olho, aquele bate-papo gostoso, sabe? Ontem mesmo, no final do dia, nós estávamos aqui, né, antes da janta e tal, e nós ficamos, né, conversando, lembrando de situações que nós vivemos, de trabalho e tudo mais. Sabe, um bate-papo gostoso, leve, às vezes precisa disso. Precisa. Não adianta só você falar, o Senhor, pregar a palavra e tal, você quer revelar os mistérios de Deus. Amém, isso é muito importante. Mas precisa ter carinho, precisa ter atenção, precisa ter um alimento. Olha, não tá chegando barulho aqui, viu, Rô? Fica tranquila. Só percebi porque você fez agora, chamou a atenção dela. Então, assim, às vezes eu não tenho, né? Eu tenho aqui na minha casa, sei lá, 3 pãezinhos. Eu vou comer um, fulano vai comer outro, e eu tenho um. Eu queria dar os 3, mas como eu não posso dar os 3, eu não vou dar nada. Dá um, né? Dá um. Você tá no, sei lá, em algum lugar comendo alguma coisa, você passa uma criança, passa alguém, ofereça, divida o seu pão, né? Deus não fala para você falar tudo, para você dar tudo, ele fala para você dividir. Então, é necessário nós exercitarmos o amor também nisso, né? Muitas vezes, bom dia, tudo bem? Muitas vezes nós focamos muito em nós. Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso daquilo. Senhor, eu preciso. E nós esquecemos do dar também, né? Do ajudar, do ser o suporte. Muitas vezes uma palavra amiga. Esses dias eu não sei com quem que eu estava conversando. Não sei, não me lembro mesmo. Lembrei. Estava conversando com um rapaz na igreja, né? Estávamos falando sobre casamento e tal. E aí eu falei para ele assim, eu falei, olha, agora que você vai casar, você precisa assumir um compromisso com a sua noiva. Aí ele falou, qual é o compromisso? Eu falei, então, você vai ouvi-la. Porque a mulher, muitas vezes, ela busca o homem para desabafar e ela não quer ouvir conselhos. E o homem, muitas vezes, está extremamente pronto a dar 1000 conselhos. Muitas vezes a mulher quer apenas ser ouvida. Diz a ciência que nós temos uma caixinha de mais de 5.000 palavras para falar por dia. Então nós temos que falar com alguém. Esteja disposto e disposta a ouvir. Às vezes é isso que a pessoa busca. Às vezes a pessoa não quer uma resposta. Ela até sabe o que ela deve fazer, mas ela precisa desabafar. Então, isso também é exercitar o amor, isso também é viver o evangelho. Então, nós podemos, né, de repente, por exemplo, eu chamo a Rô, eu desabafo, falo. Ela fala, olha, minha amiga, eu não posso te ajudar nisso, mas vamos orar, Deus vai dar graça, eu estou aqui, no que você precisar, é disso. Às vezes é isso, né? Se envolver com a pessoa, ouvir, ter carinho e atenção, às vezes você manda um versículo, sabe? E assim vai. Nós precisamos dar amor, Amém. dividir amor. Muitas vezes nós focamos só em nós, né? Nós precisamos focar no outro também. Tem um louvor que fala que enquanto nós cuidamos das coisas do Senhor, Ele trabalha por nós. Nós precisamos lembrar sempre disso. Fala Amém. aí, Rô. Amém. Complementando, né, o que você disse, veio aqui na minha mente quando Jesus estava com seus discípulos pregando e ele e os discípulos disseram: Senhor, manda esse povo ir para casa porque já está quase na hora de cear, né, de jantar, e nós não temos aqui mantimento para eles. E aí Jesus veio, quanto que nós temos, né? E Jesus multiplicou pães e peixes, porque o Senhor sabia que ali havia uma necessidade, além daqueles que precisavam ouvir a palavra, receber o alimento espiritual, de também nutrir o seu corpo, porque estavam todos sedentos da palavra, mas também precisavam de suprir as suas necessidades físicas, e o Senhor multiplicou. Né? E o que o Senhor deixa para a gente aí com essa ação? A compaixão, né? A compaixão, a caridade, né? Muitas vezes, como a Andressa falou, a gente olha, está muito focado em nós, né? Em olharmos a nossa volta. Vamos estender, vamos ampliar a nossa visão, né? Vamos sair um pouquinho da nossa zona de conforto e ver só aquilo que está ao nosso redor,
né? E vamos ampliar, e vamos ver assim, quem mais está aqui por perto, às vezes até perto, e a gente não enxerga que essa pessoa está passando por uma necessidade, seja ela física, espiritual, emocional, como a Andressa falou. Às vezes a gente está tão focado no celular, na TV, numa série, né, em nós mesmos, com os nossos problemas, com os nossos sofrimentos, com as nossas tribulações, e a gente esquece. Às vezes isso acontece, às vezes eu digo quase sempre, dentro da nossa casa. Um filho que está ali trancado no quarto, eu sei porque eu sou mãe de duas adolescentes e jovens, né? E elas estão ali no mundinho e a gente acha que está tudo bem, né? Tá tudo bem porque não está falando, não está aqui perturbando, a gente está em paz, mas será que está tudo bem? Será que dentro da mente dela não está passando por algo que está precisando de ajuda, mas a gente sabe que adolescente, jovem, não gosta de falar, ainda mais com pai e com mãe, né? Será que a gente está prestando atenção aos pequenos avisos, né? Aos pequenos lembretes que elas estão dando numa posição de comportamento físico, numa posição de comportamento mesmo, né? E a gente não está enxergando, né? Eu tomo isso para mim, porque realmente é preciso atentar mais, né, aos nossos jovens, aos nossos adolescentes, que é uma fase muito complicada da vida, complicada no sentido de se perderem emocionalmente, né, de às vezes serem influenciados pelo meio, né? Daí me veio à mente Pedro, né? Pedro era um sanguíneo, né? Um sanguíneo forte. E aí, Pedro era muito emoção, né? Pedro se envolvia, ele deixava se moldar ali naquele ambiente, as pessoas estavam, ele falava, Pedro falava sem pensar, né? Então, assim, isso acontece muito com os nossos jovens. Hoje em dia, com os nossos adolescentes, eles estão vivendo em grupos, né? Em meios que interferem, né? Nas ações, no caráter, às vezes, em personalidade, eles querem se adaptar e se moldar àquele grupo que ele acha que está acolhendo. E talvez aquele grupo não seja um grupo favorável para ele, né? Então, que a É, gente possa ficar atento também a isso. é. Você ia falar? Falando, isso, falando, né, dos jovens, né, dos adolescentes também, né, Rô? Uhum, É, assim, eles não gostam de falar, é. mas tem situações que vão a um nível que eles explodem e acabam falando. Bom dia, sejam bem-vindos a todos, Bom sejam dia, bem-vindos. Aline. E aí o que nós precisamos fazer? Nós precisamos estar prontos a ouvir, né? E assim, aqui a gente participa de um grupo de jovens, né? A gente sempre ora pelo ministério e tal, e a gente sempre está com jovens. Eu tenho jovem na minha casa, né? Adolescente, eu tenho uma filha, o Márcio tem três, e enfim. Então, assim, são pessoas que precisam de atenção. Então, assim, que nem no meu caso, custa falar, sabe? As pessoas, elas custam a falar. Mas em algum momento, assim, alguma coisa irrita demais, estoura demais, e aí a pessoa quer falar. E tem aquela questão dos adolescentes e os jovens, às vezes, não saber como falar, não saber expressar. Aí o que que eles Isso. fazem? Eles, assim, eu já vivi a experiência da pessoa agarrar, falar, e assim, tudo misturado e eu ficar, sabe, tipo assim, mas o que que a gente faz? A gente pega, senta do lado e ouve. E escuta. Ah, mas o que tem o devocional a ver com jovens e adolescentes, né? Na igreja onde eu congrego, o pastor fala que os jovens são a igreja do hoje. Porque é a igreja do hoje que vai construir o amanhã. Então, elas não são a igreja do amanhã, são a igreja do hoje, né? Então, assim, é,
E aí, estendendo, falando de jovem, falando de adolescente, falando de esposa, de esposo, de todo tipo de pessoa com quem nós temos contato, né? Nós precisamos estar dispostos a ouvir. Muitos problemas emocionais podem ser resolvidos a partir de uma boa conversa, onde um lado escuta. Muitos problemas podem ser resolvidos a partir da disposição de alguém de ouvir, de escutar o que o outro tem para falar e sem julgamento, simplesmente ouvir. E isso também é viver a palavra de Deus. O Senhor está sempre pronto a te ouvir, o Senhor está sempre pronto a te escutar. Jesus ouvia, Jesus estava caminhando para fazer as coisas dele, né? Enquanto ele cumpria a jornada dele, quando alguém chamava, ele parava e ouvia, ele escutava. De vez em quando ele escrevia lá com o dedinho na terra, de vez em quando ele fazia uma coisa diferente, olhava para cima e via alguém na árvore. O que nós precisamos fazer? Parar. Às vezes, né, nós pecamos no excesso de falar e extremamente pecamos na ausência de ouvir. A Bíblia diz que nós devemos ser tardios em falar. Então, assim, que nós venhamos cumprir essa palavra hoje, nos suprir a necessidade daquele que está pobre. Aqui, na minha Bíblia, fala assim, ó, que o pobre, né, se refere a ser um pobre de saúde, a ser um fraco, né, a ser uma pessoa pobre espiritualmente falando, né, mentalmente falando, uma pessoa pobre de amor, pobre de carinho, pobre de atenção. E nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós precisamos ser sensíveis ao Senhor e perguntar ao Senhor, Senhor, com esta pessoa, o que ela precisa? Ah, ela precisa de alimento e eu tenho condições? Leve o alimento, faça uma oração, fale da palavra de Deus e pronto. Ah, ela precisa de amor e de carinho. Se for pessoa do seu convívio que é possível, dê um abraço. Sente, ouça, conversa, presta atenção, olhe nos olhos, perceba os comportamentos da pessoa. Ah, você tem dentro de casa alguém que grita muito? Uma vez eu ouvi uma frase que diz assim, que quando a pessoa grita muito para chamar a atenção da outra, porque elas estão emocionalmente longe. Então, se ela grita muito, dê um pouquinho mais de atenção, quem sabe ela para de gritar tanto, sabe? Então, isso também é dar amor. E aí, falando de novo dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, muitas vezes eles buscam na rua aquilo que eles não têm dentro de casa. Né? E aí, assim, quando eu conheci a Rô e nós começamos a conversar, e nós trabalhamos junto num projeto de finanças, em algum momento eu falei para ela, tire um momento com a sua filha, e agora, né, tire um momento com as suas meninas. A minha filha, ela fala para mim assim, mãe, eu quero ter um momento com você, que seja ir numa praça e a gente sentar e ficar olhando para a praça, que seja tomar um sorvete, que seja comer um bombom dividido em dois, sabe? Você precisa ter um momento. Eu e minha filha, por exemplo, nós vivemos muito tempo sozinhas e nós tínhamos o nosso momento. Eu ia tomar banho e ela sentava dentro do banheiro e ficava conversando comigo, compartilhando as coisas dela. Viva isso. Seus filhos precisam disso, suas filhas precisam disso, seu marido precisa ser ouvido, sua esposa precisa ser ouvida, né? Seus amigos, as pessoas precisam ser ouvidas. E, assim, pergunte para a pessoa, né? Ouça o que a pessoa tem para falar e no final arrume um jeitinho todo amoroso e diga assim, você quer apenas que eu te escute ou você quer que eu te dê um conselho? Porque se a pessoa falar assim, eu só quero que você me escute, só quero falar, ouça. E isso também vai refletir em bênção na vida da pessoa e na sua. Então, nós precisamos cuidar do outro. Eu sempre preciso de alguém, né? Que nem eu e a Rô. A gente conversa, eu falo, Rô, minha situação é essa. Não tô bem, não tô feliz, mas tá tudo bem. Mas se você precisar de mim, eu tô aqui. Faça uma troca, né? E converse com o Senhor. Eu não tenho ninguém para conversar. Ore a Deus, fala, Deus,
prepara alguém para me ouvir, alguém que eu possa trocar ideias, alguém que esteja, sabe, assim, na minha sintonia espiritual, alguém que venha agregar e que juntos nós possamos crescer e a sua vida vai mudar, Amém. né? Só complementando para não nos alongarmos, né? Quando a gente fala aqui, quando a palavra, né? O primeiro versículo diz: bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, né? E o Senhor o livrará do dia do mal. Quando a gente fala na palavra pobre, pode ser uma palavra forte, né? Eu trocaria pela palavra carente, né? Porque Jesus, ele veio para todos aqueles que careciam, aqueles que eram carentes de saúde espiritual, de saúde física, todos, né? Então, assim, o Evangelho, ele nos traz consolo. A palavra de Deus nos traz consolo, né? Supre as nossas carências. Mas nesse caso aqui, Deus está falando não só da carência do Evangelho, mas da carência em todas as áreas, né? Então aqui diz assim: o Senhor o livrará do dia do mal, né? Quando o Senhor diz na palavra dele: ide, pregai o Evangelho, né? Até os confins da terra, que a gente possa verdadeiramente fazer isso, mas não só de palavras, mas também de ações, né? Então, que a gente Perfeito. possa pregar o Evangelho, palavra e ação, porque é um conjunto, né? Jesus veio como um todo, ele não veio só para falar, mas ele veio também para agir. Então, talvez na nossa vida hoje, a gente esteja só falando, 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 mas passou da hora da gente agir. Vamos começar a agir. E é isso que Deus quer aqui com essa palavra de hoje, eu creio. Amém? Amém. Bom, vamos orar, né? Quem tem pedido de Amém. oração? Ó, eu tô acompanhada aqui hoje, olha, o negócio tá. Tô Ele tá vendo. A minha carente, né? Porque tava. eu tô trabalhando fora, né? Tô ficando fora o dia todo. E aí, quando Hum, eu tô, ele fica nessa carência toda aqui, ó, chamegando a mãe. a minha tava Bom, vamos chorando aqui. então. Tragam então seus pedidos de oração. Vamos continuar pedindo, né? Clamando a Deus pelo fim do Covid, pela cura das pessoas que estão acometidas pelo Covid, pelo câncer também. Vamos continuar orando pela prima da Auri, né, que está com câncer, está internada, né, até esses dias atrás estava na UTI, está na UTI ainda, eu creio. Vamos continuar intercedendo pelos ministérios, né, que nós temos, né, acompanhado, o Ministério Mulheres Curadas, Ministério Zoe, Manhã na Palavra, orem por nós, tá? Nós carecemos de oração, pelo Ministério Novo Som, Ministério de Jovens, do qual participo aqui. Continue orando também pelo pastor Márcio Domingues. Teve um outro pastor também, acho que é Wesley, é o nome dele. Pastor Andrew, da igreja da minha irmã. Pastor Ah, Andrew. sim, pastor Andrew. Vamos continuar clamando, né, para que o Senhor abra portas, para que o Senhor faça milagres, né? A Aurita pedindo oração por A saúde, saúde. vamos continuar orando pela família de todos que estão aqui, todos, né? Amém. Vamos continuar clamando pela misericórdia de Deus, né? Sobre saúde, sobre trabalho, sobre portas abertas, sobre oportunidades, sobre relacionamentos, né? É, Pelos jovens, pelos adolescentes. Que mais? Tem mais? Quero continuar pedindo oração pela vó Tereza e pela família do Márcio, né? Toda a família dele. Estou pedindo aí oração por eles essa semana toda, pelos nossos filhos e filhas, pelos Amém. nossos ministérios, né? Nosso chamado na presença de Deus, que o Senhor derrame sobre nós sabedoria para que nós possamos fazer amanhã na palavra, que o Senhor Amém. levante mais mulheres para nos ajudar, mais homens para nos ajudar aqui também. Amanhã na palavra não é meu, nem é da Rô, né? É do Senhor. Então, se Isso. amanhã ou depois Deus trouxer aí alguém para pregar no meio da palavra, vai ser super bem recebida aqui, recebido super bem. Já vieram amigos, irmãos, pessoas aqui, né? Quem quiser, quem tiver uma palavra de Deus, pode vir, nós estamos abertos a ouvir também. Então vamos Amém. continuar orando para que Deus abençoe em tudo, né? Amém. Amém? Você ora, Rô? Amém. Senhor Deus, Paizinho amado, querido, obrigada, Senhor.
por este momento, obrigada por mais um dia de vida que o Senhor nos permitiu acordar e nos deu fôlego de vida, Senhor. Obrigada pela tua palavra, que é viva, perfeita e agradável aos nossos ouvidos. Obrigada pelos teus ensinamentos, obrigada porque nós estamos aqui, Senhor, com ouvidos para ouvir e olhos para enxergar tudo aquilo que o Senhor tem trazido, que o Senhor tem colocado aqui, Senhor, diante desse devocional, Senhor. Que possamos também, Senhor, buscar mais a Ti no nosso secreto, buscar, Senhor, intimidade, Senhor, com o Senhor, ler mais a Tua palavra, estar mais na Tua presença e, além disso, Senhor, agir, como diz aqui a Tua palavra hoje, colocar em ação, Senhor, sermos caridosos, nos preocuparmos, Senhor, sairmos da nossa zona de conforto, irmos além, ampliarmos, Senhor, aquilo que o Senhor nos deu, que a gente possa também ter esse sentimento de se preocupar com as pessoas que estão ao nosso redor, aquelas que estão um pouco mais longe, suprindo as suas necessidades físicas, espirituais, emocionais, que o Senhor esteja nos capacitando, Pai. Continuamos pedindo, Senhor, por todos os ministérios que foram colocados aqui diante de Ti, Manhã na Palavra, Ministério Zoe, Mulheres Curadas, Ministério Novo Som, que o Senhor esteja ali, Senhor, também revigorando e dando vida, força e coragem aos pastores que foram mencionados aqui, Pastor Márcio, Pastor Andrew, Senhor, que o Senhor esteja alcançando cada um deles, Senhor, e mostrando para eles ali o Teu propósito na vida de cada um deles, no ministério deles. Senhor, pedimos também, Senhor, que o Senhor alcance a prima de Auri, que está ali na UTI, né, ainda está acometida com câncer, Senhor, que o Senhor esteja ali fazendo o seu mover de médico, o Senhor é o médico dos médicos, alcançando toda a sua família, Senhor, também. Senhor, alcança também aqueles que estão nos hospitais, também acometidos com câncer, com Covid. Senhor, que muito em breve, Senhor, o Senhor esteja assim acabando com Covid aqui na terra, Senhor. Nos livra desse mal, nos liberta, derrama misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. Ó Senhor, alcança nossos jovens, nossos adolescentes, alcança também nós como pais, nos dando sabedoria para lidar com cada um deles, para saber ouvir na hora de ouvir e calar na hora de calar. E acima de todas as coisas, Senhor, agir e estarmos presentes na vida deles, Pai. Senhor, alcança relacionamentos, alcança casamentos, derrama bênçãos de cura, de renovo, de libertação, de amor, de paz, Senhor. Que relacionamentos aqueles que estão conturbados, que aqueles que estão até pensando em desistir. Mas o Senhor é o Rei de todas as coisas. O Senhor é aquele que honra a tua palavra, é aquele que abençoa, é aquele que renova, é aquele que tem poder para restaurar aquilo que está sendo quebrado, que está dolorido, que está amargurado. O Senhor tem poder para tudo isso. Então renova e alcança aqueles que estão passando por essa fase na vida, Senhor. E assim, Paizinho, com o coração cheio de gratidão, que nós te oramos e te agradecemos no santo nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Bom, lembra, né? Você é filha e filha de um Deus maravilhoso e servir a Ele vale a pena, independente das dificuldades que você estiver enfrentando. Você é amado e amado pelo Senhor. O Senhor cuida de você. E hoje o Senhor trouxe aí o ensino de que nós devemos compartilhar com aqueles que estão à nossa volta esse amor tão grandioso que nós temos recebido da parte do Senhor, né? Rô, muito obrigada, viu, por mais um devocional aqui comigo. Deus abençoe o seu dia, você é maravilhosa, tem sido uma bênção ter você aqui. Continue firme, né, que o Senhor venha te abençoar. Que o Senhor abençoe todos vocês, que vocês tenham um dia extremo abençoado, sabe, na presença do Senhor. Que seja um dia muito produtivo, né? Hoje já é quinta-feira, amanhã tem devocional, chame alguém, vem aqui amanhã no perfil da Rô, tá bom? Deus abençoe vocês, um ótimo dia, a paz do Senhor, um grande beijo. A paz do Senhor, beijo. Paz. Paz.